Então é o seguinte, a gente está aqui com o nosso querido Amaro Lima, a gente vai fazer um bate-papo descontraído, ele vai falar um pouco sobre carreira, sobre futuro da música aí, tanto no estado quanto nacional, internacional, porque nosso amigo também é internacional, foi lá para Seattle, gravou lá com Mr. Jack Andino, lá na nata do grunge, né, Amaro? Mas vamos lá. Amaro, vai contextualizando aí, então, a gente vai pegar lá do início da sua carreira, aquela primeira banda que você teve. Tá. Rodrigo, só lembra que... Desculpa te cortar, mas que a gente está em vídeo também. É isso então, aí, quem estiver acompanhando na Carneiro TV... Sim, tá? Vou dar uma louca. Grande salve. E no final vai ter um som do Amaro, né? E eu só vou pedir músicas do projeto de Seattle, que o Rodrigo citou. Vamos lá. Cara, o começo de tudo foi quando... Começo de tudo ou já começo com as bandas? Cara, bota o começo de tudo, como a música entrou aí na sua vida, né? Rapaz, vamos lá. Meu pai foi DJ, né, dos anos 70, e o depósito de disco dele era no quarto que eu dividia com o Alexandre. Então, eu cresci ouvindo música 24 horas por dia, né? Então, e a gente acordava com estilos diferentes de música. Então, meu pai acordava a gente com... Um dia era Jimi Hendrix, outro dia era Luiz Gonzaga, um dia era Polka Russa, outro dia era música clássica, outro dia era Gretchen, outro dia era Fagner, e assim, e depois Rolling Stones, Beatles. Então, assim, eu sempre fui muito influenciado por música no geral, de vários estilos, por isso, assim, eu observo a música como arte, né? Como artes plásticas que você tem os movimentos, né? Do renascentismo, do cubismo e tal. A música tem um pouco isso, assim. O artista ele dá a sua impressão digital ali, né, da sua estética e do seu estilo. E aí, né, depende do seu momento para absorver aquela arte ali. Às vezes você está num lugar que toca um forró, é massa. E às vezes você está num lugar que toca o mesmo forró e não condiz com aquela história. Uhum. É muito... Se passa um pouco também por poesia, enfim. Eu aprendi a gostar de música de todas as formas, né? E essa foi uma grande influência lá de casa. Uma bagagem desde cedo, né? E aí, sempre quis tocar violão e tal, porque meu pai tocava, Alexandre tocava sax, depois começou a tocar guitarra e tal, e eu só queria saber jogar bola e tal. E chegou uma hora que... E lá em casa era um violão de Giorgio, de 12 cordas, que era o único violão da casa para treino. Então, assim, os dedos para uma pessoa, você que está aprendendo a violão, você sabe que se você não tem um violão de nylon, alguma coisa assim, já começar de aço já é difícil, e começar com aço com 12 cordas era impossível, para mim, pelo menos. Então, eu rapidamente desisti nas primeiras tentativas minhas, porque não dava, cara, para tocar aquele violão com 12 cordas de Giorgio. Eu lembro que era duras cordas e tal. Aí, beleza. O tempo passou, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, né? Ele arranjou um emprego na multinacional, foi para o Rio. E nesse primeiro ano, assim, logo que a gente se mudou, eu peguei hepatite junto com o Alexandre. E nessa época, o Alexandre estava aprendendo a solar a guitarra. Ele estava começando a estudar pentatônica, aqueles negócios todos. Teoria musical. Né? E aí ficou nós dois na casa da minha avó aqui, em Vitória, né? Um olhando para a cara do outro, hepatite você não pode fazer nada e tal, uma doença horrível. E ele falou assim, cara, você quer aprender a tocar? Então toma aqui, ó, aqui tem um violão aqui de 6 cordas que já não machuca. Você toca aí, faz a base para eu ficar treinando o solo. Eu falei, beleza, não tem nada para fazer, vou começar a tocar violão. E aí, em um mês, eu acho que eu evoluí bastante, porque foi um intensivo, eram 24 horas tocando aquilo. Então, isso com quantos anos, mais ou menos? Isso, tinha uns 12, 13 anos, sei lá. Foi quando eu comecei a tocar mesmo, né? E aí, na época, né, que as revistinhas, aí, né, dessa base, já toda a discografia do Legião Urbana já foi incorporada para as coisas todas. Aquelas rodinhas de violão. Rodinhas de violão e tal. E aí foi aí que eu comecei a tocar, né? Daí, para a primeira banda profissional, né, porque aí tem as bandas de escola, tem aquela coisa, eu fui para o Rio e tal, né, tive algumas bandas lá. A minha primeira banda... assim, profissional já foi uma Animal. Legal isso. Legal. Porque, assim, no último ano do Rio, meu pai já havia, né, se mudado para Vitória, né, na verdade para Santa Teresa.
aqui no interior. Né? Minha mãe estava acabando, assim, porque tinha mais um prazo de aluguel, e minha mãe tinha empresa no Rio, então tinha que fechar a empresa. E eu estava estudando no último ano, né, para entrar na faculdade. E ela falou assim, poxa, e minha irmã estava morando em Boston, ela falou, pô, você não quer fazer Berklee, não? Eu falei, pô, claro que eu quero fazer Berklee. Quem não quer, né? Você tem dúvida? E ela falou, então, ó, corre atrás aí, porque a gente vai agitar, porque você já tem onde ficar lá nos Estados Unidos, você aproveita. Beleza, aí nessa época, eu acho que foi uma época que eu estudei mais na vida, assim, de tudo. Eu estudei inglês muito, eu tocava baixo, né, na época, inclusive, minha carteira de profissional de música é de contrabaixo. E aí fiz aula de tudo que você puder imaginar para entrar em Berklee, né, na prova de admissão, então, prova de leitura de partitura, e etc., harmonia e tal. E um dos professores era formado em Berklee. E lá pelas tantas, nas aulas que eu estava tendo com esse cara, eu vi que assim, ele não era proativo para a coisa. E ele queria ser professor de música. Era o sonho dele, massa. Assim, eu queria ser artista de palco, sempre quis ser. Assim. Eu não me imaginava dando aula numa sala de aluno. Sim. Mas eu ficava olhando aquilo e falei, cara, o cara fez 4, 5 anos de Berklee, cara. É uma faculdade que é puxadíssima, né? Eu tenho amigos que fizeram Berklee e falaram, cara, você pode até entrar com bolsa em Berklee, mas você nunca consegue manter a bolsa, porque você não consegue manter as notas altas. Vai tomar pau em alguma matéria, em algum momento. Né? Não consegue manter. Assim, eu acho que a média é 9,5 para você manter a bolsa. Você não consegue, porque é muita informação e você tem que ralar full time ali. Não tem como você dar uma burlada. Assim. Então, sempre acaba com 70% de bolsa, 60% de bolsa, porque você não consegue manter o 100% lá devido à demanda de estudo e tal. Sim. E aí, enfim, o cara ficou lá esse tempão, ralou e back, voltou, ia ser professor no interior de Minas, porque ele estava de passagem pelo Rio, porque o lance dele era que ele queria ter uma escola na cidade dele e tal. Isso me fez pensar assim, pô, mas será que é isso que eu quero, cara? Ir lá para Berklee, ficar 4 anos lá para voltar e abrir uma escola de música? Não sei, eu quero ser músico. Aí você dá aquela paranoia, você é muito novo também, era na época. Né, de pensar, eu vou fazer uma experiência de como os americanos fazem, assim, quando eles não sabem o que querem de fato, porque você, né, fica aquela pressão de, puxa, você vai ser músico e como é que você vai ganhar dinheiro, como você vai, né, viver disso. Então tem aqueles exemplos, né? O Herbert Viana tem uma história que quando ele falou que queria ser músico, o pai dele levou ele para a churrascaria e mostrou um cara tocando teclado lá e falou, isso aí que é ser músico. Eita, pesado, né? Para ver a realidade, como é para que ver é, o que é, o que a gente vê, assim, a gente tem os nossos ídolos, tem aquela galera que fica em cima do palco lá que a gente segue, mas tem muito músico, né, que é isso aí, a realidade do cara é essa, né, e que vive disso, e sobrevive, vive dignamente. Mas, enfim, eu cheguei e falei, cara, eu vou dar 1 ano, né, nesse mesmo período. Né, Alexandre, ele tinha uma banda que era... Isso meados de... 94, 95, na verdade. Tudo foi nesse ano. 95. Ele chegou, o baixista tinha saído da banda, ele tinha uma banda que era de Rhythm and Blues e também era cover do Jovem Guarda. O baixista saiu, tinha 10 datas para fazer, e ele tinha me visto tocar no Rio, né, lá numa das bandas que eu tinha. Falou, cara, você não quer... né, fazer esses 10 shows, não? Eu falei, pô, massa, lógico que eu quero, tal, né? Ele mandou um CD com as músicas lá, as autorais, me deu o setlist dos covers e tal. E eu fui fazer essas datas. Numa dessas datas, a gente tocou com uma banda que era de Congo, mas não era formado... Né, era uma banda que era formada por... profissional liberal, estudante da UFS, tal, que a gente chama de uma banda parafolclórica, né? Não era um Congo de raiz. E desse show, que a gente fez uma jam com os caras, surgiu a ideia de fazer uma animal com essa sonoridade dos tambores de Congo. Tudo por acaso, assim, né? Que legal. E aí, nesse meio tempo, eu falei, cara, eu não sei se eu vou querer ser músico, se eu vou virar professor, se perê pororô. Falei, quer saber? Vou emburacar essa banda aqui. E já era meio que julho, agosto, assim. Vou ficar até julho, agosto do ano que vem. Se eu ver que não dá em nada, que não é a minha, que não vai dar dinheiro, ou, sei lá, que eu não vou ser feliz nisso aqui, eu vou fazer um curso que eu queria fazer, né? Ou de publicidade,
ou de história ou de letras, que eram as 3 matérias que eu tinha mais afinidade e pensava em fazer. Aí, enfim, né, quando eu avisei lá que eu não ia fazer faculdade de nada, que ia ser músico, não sei o quê, virou kizumba na família, né? Falava, você tá maluco, né? De largar tudo, não vai ter pelo menos uma faculdade, você tem que ter. Eu falei, não, mas eu vou fazer, se der errado, eu vou fazer, cara, mas eu preciso de um tempo para dar certo. Mas o Alexandre já não vinha tocando nessa, assim, as pessoas não estavam, da sua família não estavam acostumadas com ele ou não? Já, mas era outra pegada, assim, Entendi. porque o Alexandre já era mais desprendido disso, né? Entendi. Eu era um cara mais disciplinado, assim, eu sempre fui mais pragmático também, então pra família foi meio um choque, fala, tipo, não, Amaro não! Amaro não! Você não! Amaro não! Deixa, os doidos já estão pra lá, ele não! E aí eu fui e entrei nessa, né? Aí o primeiro show do Manimal foi dia 22, com esse nome, né? Foi dia 22 de dezembro de 95. Então, o aniversário da banda a gente sempre marcava nesse dia 22 de dezembro. Em um ano, a gente já estava com contato com gravadora, né, o empresário do Roberto Carlos era o dono do selo, que enfim, foi uma ascensão muito rápida. Né? Em 3 anos de banda, eu estava tocando na Europa. Né? A gente já estava fazendo a nossa primeira turnê. Mas o som era muito diferente na época, lógico. Ainda é, mas né, você juntar Congo com rock, com, enfim. Rock Congo, né? Diferente de tudo. Eu te contei uma vez, Amaro, que você lembra quando a gente foi tomar um café no shopping aquele dia? Eu lembro que a primeira experiência com música capixaba, eu sou de São Paulo, né, não sou daqui, foi na Escola Brasileira, que teve aquela semana, foi a primeira vez, o Queiroz ainda era vivo. Isso. Eu lembro que eu fiquei fascinado, falei, cara, eu quero fazer isso. Eu lembro que eu ganhei um CD dos Símios, né? Aí eu vi a Salvação, eu tinha primos de São Paulo que tinham o CD do Salvação. Tava naquele boom, né? Morou lá, né? Tava muitas bandas moraram, o Manimal morou 6 meses em São Paulo. Então, tava naquele boom da música capixaba, né? Sem querer babar ovo nem nada disso, mas fez parte da minha infância, então assim, ouvi todos de todos vocês, nós, né? Então, todos nós, Caro Amaro. Minha também. Você fez parte da sua própria infância, legal isso. Mas, era trabalho infantil aqui. Mas